Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 17. É uma história, como eu disse, conhecida, e diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, quando ele ensinava, ele quem? Diga-se, Jesus. Estavam sentados ali fariseus, mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele, com quem? Com Jesus, para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Verso 24: mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Verso 25. Depois de 2 horas, ele se levantou. Não? Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou sua maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Verso 26, vamos ler em alto e bom som todos? 2, 3. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém? Eu quero que você tome posse dessa palavra. Não é porque sou eu que está aqui, mas é porque o Espírito Santo está aqui e Ele quer que você e eu vivamos coisas extraordinárias. Eu comecei a ler esse texto e comecei a entender algumas coisas. Como eu disse, desde pequeno eu entendia um pouco e vou citar algumas coisas também que eu vivi na infância com essa história. Mas quero ressaltar que nós temos aqui nessa história alguns grupos de pessoas. Temos primeiro os fariseus, os mestres da lei. Também temos os discípulos de Jesus. Também temos aqueles que estavam ali por curiosidade, mas também aqueles que tinham fome e sede da palavra. Tínhamos aí também aqueles que queriam receber um milagre. Mas o que mais me chama a atenção, e eu quero que nós possamos, nessa noite, analisar juntos, é aqueles que tinham a certeza que Jesus curaria o seu amigo. Eu não sei se você tem essa certeza. E aí eu comecei a meditar um pouco e talvez esse título aí é um pouco chamativo, mas é para chamar mesmo a atenção. E a nossa mensagem nessa noite é fé corporativa. Não é porque eu sou administrador da empresa, nem que eu já estou fazendo a corporatividade aqui, não. Mas, na verdade, é que, se nós estudamos um pouco esse termo, no sentido etimológico, a palavra corporação deriva do latim corporis e actius. O corporis quer dizer corpo e actius significa ação. Então, é um corpo em ação. E o que é a igreja? A igreja do Senhor é o corpo de Cristo em ação. Então, tem tudo a ver com a corporação, a fé corporativa. E o que é corporação? Eu fui estudar um pouco
e diz assim: corporação é um grupo de pessoas que agem como se fosse um só corpo, uma só pessoa, as quais buscam alcançar seus objetivos e metas. Ou seja, e aqui eu peguei esse significado e fiz um resumo ao meu jeito. É um grupo de pessoas que se submete a lutar pelos mesmos ideais para atingir um objetivo em comum. Por isso que eu coloquei fé corporativa nesse título da mensagem. E é justamente nesse grupo de pessoas que eu gostaria que nós refletíssemos nessa oportunidade, para que nós possamos aprender mais um pouco e tirar algumas lições da vida. A primeira lição que eu tiro aqui nessa história, amados, é que todos nós precisamos de amigos de caminhada. Esse paralítico, ele tinha amigos. Se não tivesse amigos, ele até hoje continuaria deitado numa cama ou na sua maca. Mas ele tinha amigos. E esses amigos decidiram fazer algo por ele. Ninguém nessa vida consegue caminhar sozinho. Há muitos anos atrás eu aprendi uma frase com o meu primeiro pastor aqui no Brasil, que por sinal é tio da minha esposa, Jorge Sepúlveda. E ele dizia uma frase assim: pessoas precisam de Deus, e realmente nós precisamos muito de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. E isso ficou gravado no meu coração. Nós precisamos de Deus, mas nós precisamos uns dos outros. E esse homem tinha amigos. Você tem amigos? Ou você tem sido amigo daquele que precisa na hora da adversidade ou da alegria? Vemos aqui que esses amigos levaram o seu amigo paralítico. Ele não conseguia se mobilizar, dependia dos outros. No entanto, ele conseguiu amigos com quem contar na hora da adversidade. Esses amigos pegaram esse homem paralítico na sua casa. Imaginem, indo para a casa do paralítico, pegá-lo, porque eles souberam que Jesus estava naquele lugar. E eles sabiam que Jesus tinha poder para curar. Mais na frente nós vamos ver que foi a fé dos amigos que curou o paralítico. Não foi a fé do paralítico que curou ele mesmo. Vamos seguindo então. Primeiro, precisamos de amigos na caminhada. Segundo ponto, nós temos e precisamos entender que na caminhada, amados, nós encontramos desafios. Desafios grandes, outros pequenos, mas enfim, desafios que temos que enfrentar. Eu comecei a imaginar como é que esses homens carregaram até aquele local, e quando chegaram naquele local, que era a casa onde Jesus estava, em outros textos, porque esse texto é correlato em Marcos e Mateus, diz assim que era a casa de Jesus. A casa estava lotada. Não havia mais lugar. Imagine um ambiente totalmente lotado. Nenhuma formiga passa naquele lugar. Eles querendo passar. O primeiro desafio foi quando eles chegaram. O primeiro desafio foi na caminhada da casa do paralítico até a casa de Jesus. Imagine o desafio. Eles não tinham uma S10 como Alex. Eles não tinham uma Hilux como Alexandre. Nem de jumento podia ir porque eles precisavam carregar o seu amigo. Então eles precisaram andar a pé e levar o seu amigo. Quando eles chegam, o segundo desafio, a casa cheia, lotada. Não entra uma formiga mais. Eles olham para cima e dizem assim: podemos subir e tentar chegar para onde Jesus está. Terceiro desafio,
Você já pensou como é que um paralítico que depende totalmente para ser carregado, ser levado ao telhado? Imagine aí. Quarto desafio, descer o paralítico. Desafios na vida. Todos nós temos. Quando eu era pequeno, então, meus pais me deram, minha mãe está aí, ela é prova disso, me deram um livro que passou de Mário para mim, né? Porque era assim, era de herança. Era um livro grande que continha as histórias da Bíblia ilustradas. E eu me encantava com esse livro e ficava olhando, e eu imaginava as cenas das histórias bíblicas. E nesse livro, nessa Bíblia, tinha justamente uma figura de 4 homens descendo um paralítico, cada um segurando uma corda, para descer a maca e o paralítico. E isso marcou a minha infância. Até hoje eu me lembro dessa cena, dessa figura. Esses 4 homens estavam segurando as cordas do seu amigo e descendo o seu amigo pelo telhado, pela abertura do telhado. É interessante que foi vencido os desafios. E a palavra vai dizer, veja bem aí no verso 19, na parte B diz assim: subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, e ele desceu bem em frente de quem? De Jesus. Imagine. Logo em frente de quem? Poderia ter descido em frente de outra pessoa, não é verdade? Mas ele desceu bem em frente de Jesus. Porque aqueles amigos, eles tinham realmente um objetivo em comum. E Deus ajuda aquele que tem um objetivo. Aquele que tem objetivos na sua vida, recebe a ajuda de Deus. Terceiro ponto, que se junta com ele, é que para vencer os desafios, amados, nós precisamos de esforço. Mateus capítulo 11, verso 12, diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Ah, pastor, mas não é pela graça? Sim, pela graça nós somos salvos. Mas a nossa caminhada cristã precisa de esforço. Não é deitado de barriga para cima, ou como diz o Matuto, de bucho para cima, que você vai receber as coisas. Você precisa se esforçar. Você precisa batalhar. E uma lição que eu vejo desses homens é que desde a hora que decidiram buscar o seu amigo na sua casa, até o momento em que a maca para em frente a Jesus, eles se esforçaram. Ninguém pode duvidar nem negar isso. Houve esforço por parte dos amigos. Um esforço talvez descomunal. Imaginem se o paralítico é do tamanho de Luciano Vanderlei. Imaginem. O esforço ia ser, e se os 4 amigos eram do tamanho de Manuel. Imagine o esforço. Mesmo assim, não sendo assim tão dispar, mas houve um esforço. E esse esforço é aquele esforço que você e eu precisamos fazer. Quando nós vemos alguém, queridos, talvez não paralítico físico, mas existem tantos paralíticos espirituais vagando por meio desse mundo, desse bairro. Sabe o que falta muitas vezes? Compaixão. Nos falta compaixão. E às vezes a gente não quer fazer esse esforço. Qual é esse esforço? Esse esforço é que eu e você precisamos ir até aquele que precisa de uma palavra de esperança. Eu e você precisamos ir até a casa de alguém que está doente. Eu e você precisamos ir até aqueles que estão abatidos, cansados e sobrecarregados.
O pensamento desses homens estava tão compenetrado na sua fé corporativa, que eles tinham certeza do que queriam, e como se fossem um só corpo, tendo um só objetivo em comum, se submeteram a lutar pelo que eles estavam determinados a realizar: levar o amigo paralítico aos pés de Jesus para que ele seja curado. Que tremendo, que maravilhoso. É por isso, amados, que quando a igreja se une com um objetivo comum, quando a igreja está unida, compenetrada, em unanimidade, ninguém pode deter, porque o Senhor está no comando. E não era qualquer obstáculo que iria paralisar esses homens. Quarto ponto, amados, nós precisamos de fé para experimentar o maior milagre da nossa existência. Romanos 10:10 diz assim: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para salvação. Assim que Jesus percebeu a fé dos amigos do paralítico, ele realizou o milagre mais extraordinário que qualquer ser humano pode receber nesse mundo. O que Jesus falou para ele? Teus pecados estão perdoados. Teus pecados estão perdoados. Esse é o milagre mais extraordinário que o ser humano pode receber. Não existe outro. A cura é um bônus. Não tem aquele bônus? Mas o milagre mais extraordinário, queridos, é quando Ele olha para nós. Diz assim: Flávio, Diná, seus pecados foram perdoados. Estão salvos. É por isso que esse texto de Romanos diz assim: com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Se a história terminasse aqui, já teríamos um final feliz. Não é verdade? Então, amados, se a história terminasse aqui, já estaria todos os problemas desse homem espirituais resolvidos. O perdão dos pecados. Mas o Senhor Jesus, Ele tem prazer não apenas em salvar. Ele tem prazer em curar, libertar, restaurar. E essa noite Ele quer fazer isso nas nossas vidas. Mas aí se levanta um problema. Verso 21. Verso 20. Vendo a fé que eles tinham, os amigos, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Verso 21. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Quinto ponto. A oposição surge para trazer à tona a sua necessidade. Aqueles que se opõem vai fazer com que a tua necessidade real, física, financeira, seja trazida à tona. Os fariseus começaram a dizer entre si. Jesus, sabendo que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Preste bem atenção, quando os opositores do reino de Deus acham que estão roubando a tua bênção, é nesse momento que a tua cura, a tua resposta, aqueles papéis que precisam ser assinados, receberão ordens celestiais para acontecer. Verso 22, Jesus, sabendo que eles estavam pensando, perguntou: por que estão pensando assim? Que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Quando a ordem do céu é dada pelo nosso Senhor Jesus, não tem nada, nem ninguém, que impeça de você e eu recebermos essa bênção. Tudo isso aconteceu na vida de um homem, porque tinha amigos que tinham uma fé corporativa. E o que significa isso? Uma fé que colocasse todo mundo com um só pensamento, com um só objetivo, com uma só missão, e atingir esse objetivo. Eu pergunto aqui nessa noite:
Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei o que você passou durante essa semana. Eu só sei uma coisa. Não se preocupe com o seu problema. Quando você se preocupa com o seu problema, você esquece daquilo que Deus mandou fazer. Mas quando você esquece do seu problema, você começa a fazer a vontade de Deus na sua vida e na vida dos outros. E Deus ministrou no meu coração que precisamos estar compenetrados na obra de Deus. Precisamos olhar para os necessitados, para os aflitos. Parar, como diz nas redes sociais, né, aquele de mimimi. Parar. Porque tem muita gente, amados, que nesse instante está tentando suicídio. Tem muita gente aí nesse instante brigando em casa e se separando. Muitas vezes são nossos vizinhos. Muitas vezes estão à nossa volta. Mas porque nós apenas estamos querendo resolver o nosso problema, nós esquecemos que eles precisam de uma palavra de esperança. E justamente a célula é esse lugar. Eu vejo esses 4 amigos como uma célula, onde o paralítico era também membro da célula. E eles saem daquele lugar, daquela zona de conforto. E diz assim, tá bom demais aqui, né? Estamos louvando a Deus, adorando. Para que sair? Mas há um poder que impulsiona eles a sair da sua zona de conforto. E esse poder se chama Espírito Santo de Deus. E eles saem daquela zona de conforto. E assim eu profetizo em nome de Jesus que as células em 2019 vamos sair da nossa zona de conforto. Porque tem muitos paralíticos, como eu falei. Não talvez fisicamente, também tem, que precisam de uma cura. Mas tem também paralíticos espirituais que não conseguem se mover, porque estão presos, opressos, maniatados pelo maligno. E em nome de Jesus, você e eu fomos levantados nesta geração, como uma geração que vai libertar essas almas. Precisamos usar a mesma fé hoje, pois com certeza temos amigos que não apenas estão presos ou paralíticos fisicamente, como eu falei. Vamos fazer uma autoavaliação hoje. Que tipo de pessoa eu tenho sido? Tenho buscado o meu enchimento espiritual? Tenho buscado apenas a minha cura ou bênção? Ou verdadeiramente tenho sido um homem ou uma mulher que tem agido com uma fé corporativa? Tendo o entendimento que posso afinar a minha vida com outras pessoas que tenhamos o mesmo objetivo e nos tornando um só corpo, com o intuito de sermos instrumento de cura, libertação, restauração e salvação na nossa geração. Uma página antes, Lucas capítulo 4. No verso 18, palavras do profeta Isaías que o próprio Senhor Jesus citou, e eu quero que você e eu proclamemos nessa noite, em alto e bom som. 2, 3, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Foi para isso que Ele nos chamou. Foi para isso que Ele nos chamou. Quando eu vejo a história da igreja em Atos, a igreja primitiva, eu quero que você abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 4, verso 32. Olha aí como essa fé daquele povo era corporativa mesmo. Veja aí,
diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinha. Tudo o que tinha. Automaticamente, a gente quando diz assim, tudo o que tinha, compartilhava, a gente já vem logo na parte financeira, porque logo após vem a história de Ananias e Safira. Aliás, de José, de Barnabé, que vendeu essas propriedades. Mas, quando diz tudo o que tinham, veja bem o que o Espírito ministrou no meu coração, enquanto eu estava preparando essa mensagem. Tudo para Deus é tudo. Então, se você recebeu salvação, compartilhe salvação. Se você recebeu cura, compartilhe cura. Se você recebeu poder, compartilhe poder. Se você recebeu sabedoria, compartilhe sabedoria. Se você recebeu dinheiro, compartilhe dinheiro. Se quiser me dar um pouco, me dê. Se você recebeu casa, compartilhe sua casa para que você seja um anfitrião de uma célula, mas não pare a obra de Deus. Sabe o que me entristece? Eu sou supervisor de célula e muitas vezes dizem, não, tem pessoas que não querem abrir suas casas para a célula. Não está compartilhando aquilo que recebeu. Porque você recebeu do Senhor. Porque nada é nosso. Tem tanta gente que vive pensando que vai levar as coisas no caixão. Não levamos nada. Nada, absolutamente nada. Compartilhe aquilo que você recebeu. Nesses últimos dias, na campanha que tivemos com o pastor John, muitos foram curados. Comece a compartilhar essa cura com outros. Ah, mas eu não tenho essa unção. Você tem a unção do Senhor. Você é cheia do Espírito. Se você nasceu de novo, se você busca, se você se prostra, se humilha, o Espírito Santo lhe enche. E Ele lhe enche, Ele capacita com propósito. Não é apenas para ficar aleluiado. É para que você seja homem e mulher, cheios do Espírito, fazendo a obra do Senhor com intrepidez, com ousadia. Veja Pedro. Negou Jesus, foi restaurado. Ele recebeu restauração. Quando ele passa pelas portas da igreja Formosa, ele diz o quê? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus de Nazaré. Levante-se e ande. Tinha ouro, tinha prata? Não, mas tinha fé, intrepidez, ousadia. Porque foi cheio do Espírito. Onde quer que você vá, você é um instrumento nas mãos de Deus.